And you are here, moving in our midst. And I worship you, I worship you. You are here, working in this place. And I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst. And I worship you, and you are here, working in this place. And I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, and you are here. You're touching every heart, and I worship you tonight. I worship you, Lord, and you are here. You're healing every heart, and I worship you, Lord. I worship you, you are here, and you are here. You're turning lives around, and I worship you tonight, and I worship you, you are, and you are here, mending every heart, and I worship you, I worship you, you are the way. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Vamos ter um momento de agradecer a Deus por mais oportunidade de estar aqui, que você possa fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem te proporcionado, a saúde, a família, tudo que o Senhor tem feito, que você possa agradecer ao Senhor nessa manhã. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Seu amor que se renovou nessa manhã. Obrigada, Pai, porque o Senhor não tem nos desamparado, Pai, em meio a tantas coisas o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos deixado, Pai, desfrutar mais da Tua presença, que o Senhor possa colocar cada dia mais gratidão e temor no nosso coração. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Eu queria ler Salmos 27:4, que diz assim: A Deus o Senhor pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Que nessa manhã esse seja o desejo do seu coração, que você queira viver todos os dias da sua vida na casa do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé e adorar a Deus. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti
oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Vamos cantar ao único que você possa expressar ao Senhor o seu louvor, entregar o seu melhor a Ele. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
momento das ofertas, você que preparou. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento de louvor, Pai, que nesse momento agora nós possamos ofertar na Tua casa com o nosso coração grato, nosso coração alegre, Pai. Que o Senhor abençoe cada um, cada família que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Eu passo a palavra para o Marcos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor esteja falando nesta manhã aos nossos corações, que o Senhor possa estar ministrando no coração de cada um nesta manhã. Eu gostaria de aproveitar que os irmãos estão em pé, né? E abrir no livro de Atos, capítulo 12. Que fala sobre o rei Herodes, quando manda matar a Tiago, e também manda prender o apóstolo Pedro. Fala assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era o dia do Asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo depois da Páscoa. Amém? Irmãos, podem se assentar. Iniciando essa leitura da palavra de Deus aqui no livro de Atos, nós estamos falando de um homem, né, que foi um homem impetuoso, porque ele sempre era aquele que tinha a primeira reação quando confrontado
por Jesus, ou pelos soldados, ou por qualquer que fosse. Pedro era aquele que já se posicionava. E Pedro, acredito eu, que quando Jesus pergunta quem ele é, Pedro responde que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi Deus, foi o Espírito Santo que te revelou. Pedro era um homem, né, que estava pronto para a batalha, estava pronto para a guerra. Ele era suscetível a ouvir a voz de Deus, ele era suscetível a defender a causa. Mas também, neste mesmo episódio, logo pouco mais tarde, né, Jesus o repreendeu, dizendo, né, repreendendo, não a Pedro, mas repreendendo quem? Repreendendo Satanás na vida de Pedro. Por isso que nós temos que estar atentos, porque nós vivemos neste mundo, apesar de sermos seguidores de Cristo, apesar de sermos discípulos de Cristo, a nossa comunhão precisa ser constante com o Senhor. Por quê? Porque nós somos carne, nós somos sangue, e o adversário da minha vida, o adversário da tua vida, ele é espírito, e ele já foi também um ser de luz. Ele era ministro de louvor nos céus, era um príncipe nos céus, com autoridade, e ele tem, e ele vem agora com a sua função de matar, roubar e destruir, tentar nos atingir. Como Pedro, ao mesmo tempo que foi usado por Deus, nenhum momento de vacilo, o Senhor fala: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque o diabo suscitou aos ouvidos de Pedro algo, e nós temos que estar com o nosso espírito atento, para que nós não sejamos suscetíveis, muitas vezes, achando que estamos até em prol da causa do Evangelho, mas muitas vezes estamos sendo enganados, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. O que quer isso dizer? Que a nossa luta não é contra o nosso irmão, que a nossa luta não é contra mim mesmo, que a nossa luta é com aquele que age sorrateiramente. Para quê? Para nos induzir ao pecado, para nos induzir ao erro. E muitas vezes nós pegamos, né, essa sugestão do inimigo e colocamos na nossa vida, no nosso dia a dia, né, nas nossas posições. E com isso, nós, apesar de sermos filhos de Deus, nós, apesar de sermos seguidores de Cristo, podemos estar sendo manipulados. Por isso, a nossa comunhão precisa ser constante, íntima,
com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, diz: eu vou para o Pai e vos deixo abandonado. Foi isso que ele falou? Não, ele disse: eu vou para o Pai, mas vos deixo o Espírito Santo para estar com vocês, para vos consolar, para vos edificar, para vos exortar. Para quê? Para que nós não possamos cair nas astutas ciladas do inimigo. Por isso, nessa manhã, eu queria alertar a nós para que, como Pedro, nós também possamos ser este homem impetuoso em Cristo, que estava pronto. Essa impetuosidade de Pedro não era de todo errado. Era até, podia ser até um adjetivo positivo na vida de Pedro. Porque quando Jesus vinha andando por sobre as águas, ele imediatamente disse: Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo. E Jesus falou: Pedro, vem. E Pedro, logo sem pensar, confiando na palavra de Jesus, colocou o seu pé para fora do barco e já começou a caminhar por sobre as águas. Que a palavra de Jesus tenha efeito dessa maneira em nossas vidas. Que nós não possamos em nenhum momento desconfiar, duvidar daquilo que Jesus fala para nós. E com essa fé de Pedro, nós possamos caminhar por cima dos problemas, por cima, das dificuldades. Por quê? Porque as lutas estão aí, dia a dia. Cada dia as coisas se apertam mais. Cada dia se torna mais difícil servir a Deus. Aparentemente, representa que está mais fácil. Mas a frieza, naqueles últimos dias, a palavra de Deus diz que ia reinar o amor de muitos, o quê? Esfriaria. Muitas vezes nós vemos eventos gospels, eventos cristãos, lotados, cheios. Mas será que é isso? Ou será que é só isso? É para nós pensar. Muitas vezes, nós, os cristãos, vivemos de culto em culto, de evento em evento, para nos fortalecer. E a palavra de Deus diz em Efésios que nós devemos nos fortalecer o quê? No seu poder. Sedes fortalecidos no meu poder. E de que maneira nós podemos nos fortalecer? No poder de Cristo. É não deixando de orarmos dia a dia, de buscarmos dia a dia. Quando estivermos na igreja e orarmos tudo junto, também não. Na nossa devocional, em casa, nós temos que ter o nosso particular com o Senhor. Nós temos que ter os nossos momentos de reflexão com o Senhor. Porque o Senhor também fala pessoalmente contigo, lá no teu quarto, lá no teu lugar de oração. O Senhor fala através do anjo da igreja, através do pastor, através da liderança, através da comunhão com os irmãos, através da visita de um líder que vai lá, ora e você é renovado. Mas o Senhor também quer uma intimidade contigo. O Senhor também quer conversar
contigo. É a reclamação muitas vezes das esposas, porque nós sabemos que mulheres, né, gostam de conversar, de dialogar, de estar falando com o esposo, e nós somos bastante falantes com nossos amigos. Não é verdade? Estou mentindo, mulheres? E na hora de conversar com nossas esposas, nos calamos, né? E a mulher quer ali, quer conversar, quer discutir alguma coisa, quer colocar em ordem alguma coisa, e nós deixa assistir, deixa isso, deixa aquilo. O Senhor também quer isso. O Senhor também quer o quê? Um relacionamento. E relacionamento é conversa. Relacionamento é, né, é estar junto. E muitas vezes o nosso relacionamento se dá apenas aqui, apenas num lugar que o Senhor deixou para nós nos reunir e ter comunhão um com os outros, para nos encontrar. Mas eu quero dizer que Deus também quer um particular comigo e com você, dia a dia, porque dessa maneira Ele irá se manifestar e lhe dar experiências pessoais e particulares. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós vivemos de experiência alheia, vivemos de experiência dos nossos irmãos, e o Senhor, né, quer que nós tenhamos nossas próprias experiências. Quando você faz uma ficha de emprego, o que na maioria das vezes, 99% acontece? Pede 1 ano de experiência, ou pede tanto tempo de experiência. Até esses dias eu vi um marketing, alguma coisa dizendo para fazer um concurso sem exigência de experiência, para dar oportunidade, porque a pessoa ela vai precisar começar a trabalhar a primeira vez. Se sempre exigir com experiência, então, né? Então, esse marketing dê uma oportunidade a algumas pessoas para que possam aprender. Mas o Senhor aceita nós sem experiência nenhuma. Por quê? Porque Ele quer caminhar conosco, porque Ele quer nos dar experiência, porque Ele quer nos fortalecer no seu poder. E para nos fortalecermos no seu poder, é só conhecendo-o pessoalmente, no dia a dia, pelas manhãs, em oração, na leitura de palavra, na oração pessoal. Só assim nós vamos adquirindo experiências, e Deus vai falando conosco, e a nossa fé vai o quê? Sendo acrescentadas, porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir também, entenda, ler, porque você está absorvendo a palavra de Deus. E Jesus, quando repreendeu Satanás no deserto, Ele dizia: está escrito. Ele tinha conhecimento do que está escrito. Ele estava cheio da palavra de Deus. E quando as lutas vier contra a tua vida, contra a minha vida, o Espírito Santo, aquele que Jesus deixou para a sua igreja, quando subiu aos outros céus, para nos acompanhar, irá nos lembrar, irá nos fazer agir com autoridade e falar ao diabo:
está escrito. E você vai ter autoridade para repreender as obras das trevas. Como que o médico vai ter autoridade para assinar uma receita de que tal remédio vai fazer efeito naquela tal circunstância, naquele sintoma, se ele não tem conhecimento, se ele não estudou, se ele não sabe? Por isso que muitas vezes nós crentes, quando vemos um endemoniado, quando vemos uma situação, ficamos de largo. Por quê? Porque não adentramos a experimentar o que Deus tem para as nossas vidas. Essa semana, conversando com o pastor Israel, e ele estava compartilhando uma situação em que estava no meio de várias pessoas de um grupo muito renomado, de uma banda gospel, e que canta em todas as igrejas. A igreja deles é fora de série, milhares de pessoas, e quando se propõe a levantar, eles têm um dia de oferta para abençoar, e levanta assim 100 mil reais numa noite, porque há pessoas de posse e que podem abençoar. O último dia deles de bênção, eles levantaram um valor assim de uma noite de 140 mil e abençoaram a polícia militar daquele estado para comprar equipamentos, e eles têm esse dia, e este grupo, e ele conversando com esse grupo, né, e começaram, e a conversa se enredou para coisas sobrenaturais, que demônios e tal, e um dos componentes ali, ministro de louvor, tremendo, não que seja só ministro, não, é um exemplo naquele momento, e algumas experiências que se contava ali, ele ficava assustado e ele dizia: é verdade, pastor? Acontece isso mesmo? E pessoas que já estão há tempo no Evangelho. O que falta para que nós comecemos a ter experiências com o Senhor? O que falta para mim e você é começar a viver esse sobrenatural de caminhar como Pedro fez sobre as águas. Ah, mas Pedro era o apóstolo Pedro. Sim, aquele que negou Jesus. Aquele que a mulher falou para ele: você é um deles. Eu não. Mas você fala como eles. Queridos, muitas vezes nós queremos se esconder, mas nós somos reconhecidos, por isso temos que dar testemunho, por isso temos que estar firmes, porque na hora da situação, como essa mulher deu dedo em Pedro, pessoas também podem dar de dedo, por nossas atitudes, por nossas ações, mas Pedro teve uma atitude que todos nós temos que ter. Quando ele foi e ouviu a voz, o canto do galo, em que Jesus falou: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Aquele canto do galo foi como o Espírito Santo tocando no seu coração. E ele não se fez de soberbo, ele não se fez de alguém de desentendido, ele chorou o quê? Amargamente. E agora Pedro
após a morte de Jesus, começa a ter as suas experiências. Começa a ser perseguido. Não é só andar por sobre as águas. O Evangelho também tem as suas provações. O Evangelho também tem as suas dificuldades. Mas o Senhor está conosco todos os dias. Todos os dias. Às vezes você pensa, Jesus me abandonou. Se tivesse te abandonado, você já estava morto, não tinha suportado. Se você está suportando, é porque o Senhor lhe tem sustentado. E muitas vezes nós, ingratos, achamos que o Senhor nos abandonou. E da onde tem vindo essa tua força para ainda estar em pé? Para ainda estar suportando? Nós precisamos crer que o Senhor é nas nossas vidas. Pedro aqui agora começa a sofrer perseguição. Por quê? Pela causa de Cristo. Agora ele começa a padecer. E agora ele é preso pelo rei Herodes, que estava estendendo as suas mãos sobre a igreja para maltratar, para açoitar, e já havia matado a Tiago a fio da espada. Já tinha matado Tiago. Tiago já tinha morrido pela causa de Cristo. Os frutos dessa terra é para deleite da igreja do Senhor. Os frutos dessa terra, o Senhor quer lhe abençoar. Mas se você estiver passando por provações, também diz no livro de Tiago, tende por grande o quê? Gozo. Que loucura. Ter por grande gozo, por grande alegria. Ou passardes pelo quê? Por várias provações. Esse evangelho é doido. Mas a Bíblia já diz em Coríntios que a cruz de Cristo é o quê? É loucura para os homens. Por que é loucura? Porque se você está passando por provações sem Jesus, se você está passando por provações sem essa fé que nós temos em Cristo, nós podemos fazer como os muitos que tiram a sua vida, que se matam. Mas quando estamos em Cristo, nova criatura nós somos. E sendo nova criatura, nós tomamos novos posicionamentos. E tomando novos posicionamentos, o Senhor é conosco todos os momentos das nossas vidas. No momento em que eu passei por essas situações, o único que eu encontrei guarida foi Jesus. Eu não tinha um amigo, não porque não tinha amigos, porque nós se isolamos, nós se tornamos uma ilha quando estamos com esses problemas. E nós achamos que as pessoas não percebem, porque muitas vezes nós somos bons atores e boas atrizes, e as pessoas não percebem. Quantas vezes nós vemos aqui, lemos, por isso que é bom estar atento ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode nos alertar às vezes, para o semblante, para a maneira do nosso irmão, porque nós temos visto muito, mas ele estava lá na reunião, estava alegre, como que ele pôde, 2 horas depois, tirar a sua vida? Quem já leu um relato sobre isso? Que há poucos minutos, a pessoa estava numa reunião, estava com pessoas e não aparentava nada, e dali a pouco tempo, dá cabo da sua vida.
Por quê? Porque falta posicionamento com Cristo. Falta comunhão com Cristo. Por isso que nós, como discípulos de Jesus, temos que estar atentos para quê? Para ser usado como instrumentos na vida das pessoas. E o Espírito Santo nos revelar quando as pessoas necessitam de pessoas. Aqui, Pedro agora começa a caminhar sem o seu amigo Jesus, que quando ele caminhava por sobre as águas, mediante a sua postura de fé, ele sentiu o vento, ele sentiu a água gelada, e ele percebeu que estava por sobre as águas, algo que é líquido, não é sólido, e aquilo entrou no seu coração, e com isso o que? Sacou a fé, e ele começou o quê? A afundar. E começando a afundar, ele grita: Mestre, Jesus, socorro! E o Senhor imediatamente o estende a mão e o levanta e o coloca por sobre as águas. Talvez você está olhando as situações do teu problema. Talvez você está sentindo a dificuldade daquela necessidade e começa a ver que o negócio está afundando e que não tem jeito, e que se continuar assim você vai sucumbir. Talvez necessite tirar o orgulho do nosso coração e nós olhar para aquele que está por sobre as águas, porque tem alguém por sobre as águas, e ele está ali ao teu lado, e ele está esperando apenas uma palavra, a palavra que Pedro falou a ele: Jesus, socorre-me. Jesus, acuda-me. Está esperando a nossa oração, a nossa comunhão, para que ele estenda a sua mão e nos coloque junto com ele por sobre as águas, e que nós possamos caminhar por sobre as águas. O que quer dizer as águas? É os problemas, é as dificuldades. Você não precisa estar atolado até o pescoço nas tuas dívidas. Você não precisa estar atolado até o pescoço nos teus problemas conjugais. Você não precisa estar atolado até o pescoço nas suas dificuldades no trabalho. Você pode estar por cima de tudo isso, se você olhar para Jesus e falar com Ele. Mas para falar com Ele nós precisamos estar próximo, nós precisamos ser ouvidos, nós precisamos tornar a nossa voz audível. O Senhor sabe todas as coisas. Às vezes a nossa esposa ou o nosso esposo não diz assim: o que está acontecendo? Não é nada. O que está acontecendo? Não é nada. Eu sei que está acontecendo alguma coisa. Quem já experimentou essa experiência com seu esposo, com sua esposa? Por quê? Porque nós conhecemos pela convivência, pelo tempo. Jesus sabe o que está acontecendo. E Jesus muitas vezes tem falado: o que está acontecendo? Estou aqui. Abra o seu coração. E agora Pedro começa a passar por toda essa situação, após ter negado Jesus, mas agora ele se torna fiel, e agora o seu amigo Tiago é morto, e agora ele é preso. Mas é interessante a introdução da Bíblia, é interessante. Você lê o versículo e havendo o prendido, o encerrou na prisão, entregando-no a 4
quarternos de soldado, para que o guardasse, até na prisão, até nas dificuldades, o Senhor os guarda, porque aqui, para que os guardasse, mesmo diante, talvez, dessa situação de enfermidade que você está passando, mesmo diante do que você está passando, o Senhor tem lhe guardado. Não esqueça disso. Qualquer circunstância, o Senhor tem lhe guardado. O Senhor estava guardando aqui, estava usando aqueles 4 quartetos de soldados, eu acredito que, era 16 homens, 16 soldados, e o Senhor estava usando para os guardar. Mas você diz, mas por que o guardar na prisão? Como assim? Porque se nós lermos, a multidão estava furiosa com Pedro. E se Pedro estivesse fora da prisão, poderia ser morto pela multidão. Então há circunstâncias que o Senhor permite que você passe. Para quê? Para que você e eu estejamos guardados e se lembremos dele. Muitas vezes, quando o Senhor não permite uma situação em nossas vidas, nós nos afastamos dele. E com a permissão de Deus, com algumas circunstâncias, nós nos aproximamos. Não é verdade? Algumas circunstâncias, nós achamos o celular do pastor que há tempo não encontrávamos, para mandar-lhe uma mensagem, o caminho da igreja para que os irmãos orem por nós. Por quê? Porque a circunstância está nos apertando. Pode ser permissão de Deus. Essa circunstância em tuas vidas, para te aproximar e me aproximar mais dele. E continuando aqui o texto, fala, no versículo 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Queridos, aqui está abrindo um leque para dizer que na circunstância que você está, a tua vida de oração, a minha vida de oração, pode nos livrar, pode nos libertar, porque aqui a igreja do Senhor, que estava na casa da mãe de João Marcos, fazia constante oração por Pedro. Por isso é importante você colocar o teu irmão em oração, por mais que você não saiba, de repente você acha que ele está passando por 1000 maravilhas, mas abençoe, Senhor, alcança lá o lar do Ali e da Cris, coloca o teu anjo lá, Senhor, da Rosilda, da Esther, cita o nome, porque a igreja do Senhor fazia constante oração por Pedro, que estava encarcerado. E a oração do justo vale muito em seus efeitos. Nós precisamos aprender a caminhar, de joelho. A palavra de Deus, tem um cântico, aliás, antigo, que nós cantávamos muito, que diz que de joelho é melhor. Por quê? Porque de joelho nós estamos prostrados na presença do Senhor. Então
se esqueça jamais de estar em constante oração, colocando as tuas dificuldades na presença do Senhor. Porque o que aconteceu aqui, na vida de Pedro, foi extraordinário. Ele estava na prisão, ele estava guardado por 16 homens, ele não tinha como sair, foi-lhe colocado algema nos pés e nas mãos. Como que ele iria fugir? Mas diz no texto adiante, versículo 6, né? Estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. Você vê? Ele estava algemado com soldados em si e conseguia dormir. Essa é a diferença do cristão. Essa tem que ser a diferença nossa perante essa sociedade, que quando passa por situações, tiram as suas vidas. A diferença nossa é como Pedro, que estava passando por toda essa situação, mas ele fazia uso daquele texto que tem na palavra de Deus: lançai sobre mim toda a vossa, o quê? Ansiedade. Ele lançou aos pés de Jesus, ele deixou aos pés de Jesus. Eu estou preso, seja feita a vontade do Senhor. Se o Senhor quiser me libertar daqui, Ele me liberta, mas eu vou descansar em meio a esse turbilhão de provas. Olha a diferença daquele Pedro, que quando começou a afundar, começa a gritar, e agora quando está preso com os soldados, ele descansa, dorme. Por quê? Porque agora ele sabe em quem tem crido. Agora ele sabe, ele está tendo experiência que o Senhor não o desampara, mesmo diante da morte, mesmo diante da iminência de levá-lo perante o rei Herodes, e Herodes, para agradar a multidão, venha o matar. Ele sabe da certeza da sua vida em Cristo, e que por Ele, não importa, como Paulo falou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós precisamos almejar este nível de intimidade com o Senhor. E o texto continuando, fala assim: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Queridos, você está envolto de cadeias, de problemas, de dificuldades. Só um toque de Jesus irá lhe libertar. Só um toque de Jesus irá dissipar tudo. Continue firme. Continue como a igreja aqui em constante oração, incessante oração. Não desista. Não se entregue. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quantas situações em nossas vidas, que nós nem acreditamos que aquela situação, mas era tão difícil como que aconteceu. É Jesus, irmãos. É Jesus, irmãos. Você e eu precisamos crer que Ele está conosco, e que Ele ouve a nossa voz, e que quando nós fazemos o que está lá em Tessalonicenses, orai sem cessar.
no momento certo, Ele irá e virá em nosso socorro. No momento certo, Ele veio em socorro de Pedro. Abriu-se as cadeias, caíram-se algemas. E Pedro, e o anjo foi levando Pedro. Nós não somos idólatras de anjos. Nós adoramos só o Senhor Jesus, a Trindade. Mas os anjos do Senhor estão para servir a igreja. Eles são serviçais a mando do Senhor da igreja. E quem que é a igreja? A igreja é você, queridos. Se necessário for, o Senhor destaca anjos para cuidar de você, porque em Salmos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. E nós temos que parar de ver a palavra de Deus como meras palavras. Ela é poder, ela é viva, ela é eficaz, ela é como espada de dois gumes, que corta dos dois lados. E ela é para ser absorvida pelas nossas vidas. Por isso que ela tem que estar no nosso coração, para nós dispor da palavra quando precisarmos e dizermos: está escrito, sobre ti, Jesus, foi levado todas as enfermidades, e eu não aceito em nome de Jesus. Nós precisamos estar em Cristo em todas as circunstâncias. Como falou, Sadraque, Mesaque e Abednego: saiba, ó rei, que nós iremos ser lançados na fornalha. O nosso Deus é poderoso para nos livrar. E se não nos livrar, morreremos, mas não adoraremos a sua estátua. Nós precisamos encontrar este nível de intimidade e comunhão com Deus. E só orando, buscando, todos os momentos em espírito e em verdade, nós chegaremos a este ponto. A palavra de Deus continua dizendo aqui, em Pedro, que quando Pedro chega na casa de Maria, veio a menina e se assustou. É Pedro. Até a igreja que estava lá dentro orando: meninas, está louca, Pedro está preso. Para ver, eles oravam por Pedro. Pedro ouve as suas orações, Jesus ouve as suas orações, Pedro é libertado da prisão. E quando Pedro bate a porta, eles não acreditam. Eles acham que a menina está delirando. E chegam até a dizer: mas é Pedro. Ah, então deve ser o anjo de Pedro. Esse texto traz uma base, não para anjo da guarda, mas traz uma base, que os anjos do Senhor estão guardando cada um de nós. Que os apóstolos lá, a igreja estava tendo experiência com o Senhor. E aqui ele fala: é o anjo de Pedro. Então, se você estiver firme com Cristo, os anjos do Senhor estão ao seu lado, para te livrar em todos os momentos. O Senhor tem destacado anjos para guardar a sua vida. Por isso, esteja atento, para não estarmos suscetíveis à voz do diabo. E darmos brecha para que Satanás devore, faça arruaça em nossas vidas. E aqui, daí eles vão e realmente veem que é Pedro. Essa parte em específico
traz um ensinamento. Nós precisamos crer naquilo que oramos, naquilo que pedimos. A igreja, em um momento aqui, não acreditou. Eles acreditavam, eles estavam orando, eles estavam pedindo. Mas não há um momento que você, mesmo orando, mesmo pedindo, pensa em desistir, acha que não vai dar certo. Não, irmãos. Em todas as circunstâncias, continue crendo que o Senhor é poderoso para agir e fazer todas as coisas em nossas vidas. E Pedro estava liberto. Pedro chegou à casa da mãe de João Marcos, e ali se alegraram no Senhor, e a sua vida será como a vida de Pedro, servir de testemunho do sobrenatural de Deus, das experiências de Deus na sua vida. Quantos aqui já conversaram com alguém mais velho, com bastante experiência, e ficaram assim, né? Pô, como é bom conversar com o avô, como é bom conversar com o pai, como é bom conversar. Não, filho, eu já passei por isso, não é assim. Tem experiência. As tuas experiências servirá para fortalecer muitos irmãos. A experiência que Pedro teve, com certeza, deve ter sido, foi logo depois aqui do Pentecostes, que desceu sobre a casa, mas deve ter sido um rebuliço santo, uma bagunça santa, quando ele realmente, Pedro entra para dentro daquela casa. Deve ter sido algo maravilhoso. Por quê? Porque eles estavam tendo experiência com o Senhor, mesmo diante da perseguição do rei Herodes. Que coisa maravilhosa! Mesmo diante de toda essa pandemia, mesmo diante de noticiários funerários, que morte está acontecendo, e às vezes atemorizam o nosso coração, ou não? Quem tem coragem de dizer que em nenhum momento teve um temor durante essa pandemia, ouvindo tantos cadáveres, tantas covas sendo abertas, mas o povo olhando para você, olhando e dizendo: olhe como o Teodoro se porta diante de tudo desse caos, olha as suas atitudes, que tremendo, olha que palavra de força. Parece que não está acontecendo nada. Por que eu digo isso? Porque Salmos diz, o capítulo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E nós temos que crer na palavra de Deus. Pedro, tudo estava caindo em volta de si, e ele dormia tranquilamente. Por quê? Porque ele estava aprendendo a descansar no Senhor. Crê na oração da igreja, crê na sua comunhão pessoal. Então, nesta manhã de domingo, eu queria trazer essa palavra a você. O mundo está caindo aos pedaços aí, tudo está acontecendo. Fala de que nova reinfectação, novo surto, e isso, e vai voltar. Queridos, que nós possamos nos fortalecer no Senhor e passar por cima de tudo isso, andando por sobre as águas, porque o Senhor Jesus diz: vem, sobre por sobre as águas e caminha comigo.
que comigo você não afunda, que comigo você não vai sentir a água gelada, que comigo você não vai sentir o vento. Caminha comigo, não presta atenção no vento, não presta atenção nas ondas, não presta atenção na água gelada, não presta atenção nas vozes do mundo. Eu estou aqui para caminhar junto. E se porventura você começar a perceber que está começando a dar ouvidos, levanta, Senhor Jesus, eu quero caminhar contigo. Eu quero continuar por sobre as águas. Eu sei que os problemas estão debaixo do meu pé aqui. Eles não vão sair debaixo. Jesus podia tirar aquele rio e deixar terra firme. Não, o Senhor quer que você caminhe por cima de todas essas coisas. Essas coisas vão continuar acontecendo. Mas nós, em Jesus, podemos ser superior a todas essas coisas. Amém? Que essa palavra possa ficar no teu coração. E que você e eu possamos cada dia mais buscar essa presença do Senhor para começarmos a viver uma intimidade maior com o Senhor e termos experiência. Porque quando Pedro começou a ter experiência, ele começou a descansar no Senhor. Quando ele não tinha experiência, ele só esperava, né, que Jesus ali tomasse uma atitude. Ele sacava a espada, arrancava a orelha, ele era impetuoso, mas quando ele começou a ter experiência, ele começou a deixar o comando da sua vida sobre Jesus. E daí tudo se acalmou, mesmo diante de toda a situação da perseguição da igreja. Amém? Que essa palavra fique ao teu coração e que nós possamos, nesse tempo de fim de tempos, porque Jesus está voltando, mais do que nunca. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não esquecemos dessa mensagem. A mensagem pregada por muitos hoje é: desfrutar dos frutos dessa terra. O Senhor tem bênção para te dar, o Senhor tem tudo isso para te dar, mas o Senhor tem uma vida eterna com Ele, que é prometida a nós. Amém? E que pouco tempo de vida aqui, 50, 70, 80, 90 anos, não se comparará ao que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Muitos às vezes têm trocado uma vida eterna com Cristo por coisas passageiras deste mundo. A própria igreja às vezes tem esquecido a mensagem da volta de Cristo. Mas essa é a maior promessa da palavra de Deus: vou preparar-vos lugar. Já tenho-vos preparado lugar. E se voltarei para buscá-los, para que nós possamos passar de uma eternidade a outra eternidade com o Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento e vamos orar a Deus, pedindo experiência com o Senhor, pedindo intimidade com o Senhor, pedindo para que o Senhor esteja nos fortalecendo nossos corações, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, porque cremos que Ele está para voltar, para buscar a sua igreja. Senhor amado, quero colocar cada vida aqui na tua presença, Pai. Oh Senhor, fortalece cada irmão aqui, Pai, que possamos, Senhor, buscar, Senhor, viver, Senhor, uma intimidade contigo, Pai. Colocar todas as nossas situações de nossas vidas na tua presença, para que possamos caminhar por sobre as dificuldades, por sobre os problemas, caminhando contigo, Pai.
o autor e consumador da nossa fé. Oh Pai querido, que nós possamos estar sempre atento à Tua palavra, Pai. Que nós possamos estar sempre atento, Pai, a viver, Senhor, mais confiante em Ti, não dando ouvido às vozes deste mundo, mas que possamos ser fortalecidos, Pai querido, na força do Seu poder, ó Pai. É que nós oramos, Pai, nesta manhã, guarda cada irmão, Pai. Ô Senhor, coloca, Senhor, destaca, Senhor, como diz a Tua palavra, os Teus anjos, Senhor, para os livrá-los, Senhor, como livrou a Pedro naquela prisão, ó Pai. E que possamos também, Senhor, estar em constante oração, Pai. Ô Senhor, para termos essa comunhão plena contigo, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje o culto às 19 horas, né? Quinta-feira tem o culto às 19h30 e sábado a reunião, culto dos jovens também no horário aí 19h30. Então tem as congregações, se algumas vezes os irmãos sentirem o desejo de participar, na Sesmaria, nós estamos fazendo por uns dias no domingo, lá na Amas, parece que agora é sexta-feira, né? Então vocês podem participar também no Porto de Cima, terça-feira, podem participar também nos cultos das congregações, quando desejarem. Amém? Que o Senhor possa nos guardar, nos levar em segurança, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.